Queridos irmãos, o nosso boa noite, a nossa satisfação, a nossa alegria de depois de alguns bons anos, né, Rita, retornar a esta casa, e também o nosso boa noite a todos os nossos irmãos desencarnados, né, o nosso respeito e a nossa alegria em tê-los conosco, porque estamos todos juntos, buscando o nosso aprendizado, caminhando aos poucos, vagarosamente, na nossa evolução, pela bondade divina que nos oferece essas oportunidades benditas de aprendermos juntos. E hoje, então, né, o mês de Setembro Amarelo, uma questão extremamente importante, não só nesse mês, mas deveríamos falar muito mais nessa questão sobre o suicídio. E hoje, então, é o suicídio e suas consequências. Então, por que, irmãos, né? Já foi falado. Gente, eu peguei uma gripe, mas a tosse ainda me persiste um pouquinho. Então, por quê? Porque ainda, vendo as estatísticas, que são numerosas, por que, irmãos, ainda cometem suicídio? Por quê? Sejam idosos, jovens e, pasmem, até crianças. Por que será? Estudando para a temática, me lembrei de uma situação que eu vivi. Sempre, eu sou professora, e sempre no início das atividades, a gente faz uma prece, pedindo, né, a Deus, a Jesus, que tenhamos um bom dia, e as crianças sempre, todos pedem pela família. Incrível, todos. E um menino, uma criança, chegou para mim e disse assim: ô Cida, quem é esse Jesus? É um amiguinho que vai entrar na nossa sala? Eu pensei que ele estivesse brincando. Esse amiguinho, ele vem estudar aqui na sala? Aí eu parei, né, largando tudo. Tá? Tu nunca ouviste falar em Jesus? Não. Já ouviste falar em Deus? Também não. Isso nos assustou. Uma criança que chega na escola, passou por toda a educação infantil, vem de um lar, de uma casa, de uma família, e ele nunca tinha ouvido falar no Criador, nem no Mestre Jesus. Aí eu perguntei: tá, mas vocês frequentam alguma religião? Papai e a mamãe vão? Não, não. Vocês vão em algum lugar, fazem oração? Mas o que é isso, Cida? Isso nos assusta. E não é o único. Então, há um desconhecimento muito grande das leis divinas. Isso é um dos motivos que leva ao suicídio. Eu vou me matar, não tem mais nada mesmo, acabou. É um puro desconhecimento das leis que o Mestre Jesus veio nos ensinar. A lei de amor. Amar-se, amar ao próximo e amar ao Pai. Então, estamos falhando, enquanto pais, enquanto mães, enquanto famílias, e precisamos nos alertar para isso. O materialismo é outro motivo. Não tem mais nada, morreu, acabou, porque eu só vejo o que é material, o que eu toco. Então, é só esse mundo, é só isso que existe aqui, e acabou.
Então, uma criança que quando chega lá na escola sem conhecimento nenhum, ele torna-se um adulto extremamente imaterial, sem conhecimento algum da divindade. E o Livro dos Espíritos é claríssimo. Quando Kardec pergunta aos espíritos, qual é a utilidade da infância? E os espíritos, como sempre claríssimos, aproximá-los de Deus. Esse é o nosso compromisso. Aproximar. Porque se é para aproximar, significa dizer que estamos distantes. Mas eu só posso aproximar se eu também me aproximo. Eu preciso estar próximo da divindade, preciso crer, preciso aprender a amar com todas as nossas dificuldades, mas vamos amando. Eu brinco muito com a minha amiga Rita, quando a gente fala, né, que aqui é a caminho da luz, e o meu lá é meu, olha só, olha para o centro que eu frequento é caminho de luz. Aí eu digo, Rita, nem vem, eu já estou no caminho, vocês ainda estão a caminho, né, Rita? A gente sempre brinca. Mas que bom que nós já estamos no caminho, com todas as nossas imperfeições, mas estamos buscando. Por que nós estamos reunidos num sábado, às 19 horas da noite? Ah, eu não tinha o que fazer, eu vou lá no caminho da luz. Jamais. Livro dos Espíritos, claríssimo. Nada é por acaso. Hoje nós já conseguimos nos reunir para aprender a doutrina dos Espíritos. Buscando. Temos dificuldades imensas. Vamos aprendendo devagar. Ah, vamos sair daqui totalmente puros? Não. Lá, daqui, sei lá quantos anos, vai depender de cada um de nós, nos tornaremos espíritos puros, sem dívidas. Por enquanto, não. Por enquanto, somos devedores. Mas já somos aprendizes da doutrina dos espíritos, como diz o nosso querido irmão José Herculano Pires. Todos nós somos aprendizes da doutrina dos espíritos. E aí eu digo, que bom, né? Que bom que já chegamos na condição de aprendizes, de alunos. A solidão, a depressão, as enfermidades, o fanatismo. Por isso que a doutrina é clara. Fé raciocinada. Por isso a importância do grupo de estudos, estudarmos juntos, tirarmos as nossas conclusões. Não compreendeu? Vamos perguntar. Vamos deixar de lado o nosso orgulho bobo. Ai, não, mas se eu perguntava, vão achar assim que eu não sei nada, né? Quem é que sabe tudo? Então vamos sim, vamos vir para a caminho da luz, juntos estudarmos. Quais são os dias de estudo, Rita? Segunda-feira, que horas? Após a palestra. Segunda-feira, meus irmãos, está aí o convite após a palestra. Vamos nos reunir para estudar a doutrina que consola. Consolador prometido pelo Mestre Jesus. As drogas, infelizmente, têm trazido muito suicídio. Agora vamos iniciar, né, as festas de outubro. Quantas criaturas que infelizmente vão cometer suicídio. Ah, Cida, mas eles vão numa festa, tudo bem, numa festa. Mas há o excesso do álcool, há o excesso de velocidade. E isso também é suicídio. Então vamos esclarecer mais. Eu sempre digo que bom, né, hoje de ver as crianças na casa. Fui levada até lá em cima e fui informada, né, dos jovens na casa, das crianças. Que coisa boa! Que bom quando chegam lá em tenra idade física, porque sabemos
que às vezes são espíritos muito mais velhos, milenares. Mas voltamos, chegam na nossa frente e nós temos esse compromisso de levá-los. E essa evangelização não é só aqui, continua lá dentro da casa, que são as paredes que nos protegem do vento, do frio, do calor em excesso, para que eles aprendam e tornem um lar. É o que estamos urgentemente necessitando. Lar. Casa, sim, são as paredes que nos protegem da intempéries, né? Da natureza, da chuva, do vento, do frio, enfim. Mas o lar. Tá, e qual é a diferença? No lar é o aconchego. O lar é quando os nossos filhos, a gente escuta o barulhinho do portão e a gente diz, Senhor, obrigada, ele chegou ou ela chegou. De sentarmos, vamos jantar, mas a gente não janta, vamos comer um pão juntos, não tem problema. Vamos tomar um cafezinho, não tem problema. Vamos sentar em redor da mesa, dialogar. Olhar nos olhos e dizer, filha, já te disse que eu te amo hoje? Mas ele não diz para mim, não importa, mas eu vou dizer para o meu irmão. Vamos fazer a nossa parte. Porque vamos evitar muito suicídio. Porque falta o diálogo dentro do lar. Falta a estrutura do lar. Que hoje eu pego meu celular, eu estou no quarto, o filho está na sala, o outro está não sei aonde. O fulano já chegou. Eu nem sabia que ele estava em casa. Porque falta o diálogo. Falta o olhar, falta o abraço. Falta educarmos os nossos sentimentos. Mas eu tenho tanta vergonha de ir lá dar um abraço, de dizer, filho, eu te amo. Como assim? Mas ele é todo... Não faz mal, ele vai aprender. Façamos a nossa parte. E educando os nossos sentimentos, nós vamos educando os nossos pensamentos. Aquele pensamento que vem, vai, toma isso, te mata, faz isso, não, a vida não está boa. Quando nós vamos acrescentando esse Criador lá dentro de cada um de nós, nós vamos evitar esse tipo de pensamento. Aquele filho, aquela filha, aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto que está lá dentro, debaixo do nosso teto, que nós chamamos de família, ele vai vir e vai conversar, vai dizer o que está sentindo. Que hoje os consultórios estão lotados, por quê? Porque não há o diálogo no lar. Aí nós vamos precisar de um terceiro para esclarecer, para orientar, quando ele poderia receber essa orientação e deveria, dentro do seu lar, com aquela família que está unida e não por acaso. Mas não queria receber essa família, não tem nada a ver com essa família. Ninguém está reunido debaixo do mesmo teto por acaso. E aqueles que são adotados também. Nada é por acaso. Nada. Nós simplesmente vamos nos reencontrar. O meu último filho, esse que eu falei, o Lucas, ele está com 14 anos. Então, na minha casa, na casa que eu frequento, não tem juventude. Mas tem uma casa próxima que tem, que é o Fabiano de Cristo. Então, ele faz juventude lá. Não.
E esse filho, quando ele chegou aos 2 dias de vida, meus queridos irmãos, até hoje eu me emociono. Eu vim chorando desde o dia em que eu vi, que eu trouxe ele para dentro do meu lar. Eu vim chorando até em casa. Da alegria, são reencontros, né? São reencontros. E hoje o Lucas está com 14 anos. Então, ninguém está reunido por acaso. O Pai Criador, obviamente, na sua perfeição, jamais errará. Jamais. E a hora voa, né? E vamos nós também. Então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na página 443, meu livrinho velhinho. Nós vamos lá ver. Livro dos Espíritos, na pergunta 957, os Espíritos perguntam: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? É uma resposta extensa, então a gente sublinhou aqui algumas coisas. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Claro. Ele vai ficar desapontado, mas como? Eu tentei contra a minha vida, como é que eu ainda estou aqui? Com todo o sofrimento, com todas as dores, com todo o desespero. Mas por quê? Porque é uma criatura que, infelizmente, materialista, achou que não, eu vou dar fim à vida, meus problemas estão resolvidos. Aí lá, depois de passar toda a perturbação, de ser acolhido, aí ele vai compreender que ele só aumentou, que ele não resolveu os problemas. E que os problemas, meus irmãos, eles estão aí para nos tornar mais fortes. Se nós ainda estagiamos num plano de provas e expiações, nós queremos facilidades. Ah, não, eu sou espírita, agora vai ser tudo certinho, tudo bonitinho, não vou ter problemas nenhum. Como assim? Nós estamos estagiando num plano de provas e expiações. Então, a violência, a fome, há guerras, há preconceitos, há deficiências, enfim. Que nós precisamos ainda aprender aqui. E vamos continuar aprendendo quando deixarmos o corpo físico. Porque sabemos que aqui é a escola, lá é o verdadeiro lar, a pátria espiritual. Então, os problemas precisam, sim, bater na nossa porta para que a gente aprenda a resolvê-los. E aí vem a fé. Ah, mas aí os espíritos vão fazer por mim? Óbvio que não. O problema é nosso, não é deles. Quem está passando por aquela situação somos nós. Eles vão orientar, eles vão aconselhar. Mas o mérito é nosso, nós temos que ir lá resolver aquela determinada situação ou situações. Agora, eles estão ali para nos orientar, para nos acalentar. Calma, tenta assim, tenta assado, vamos buscar a prece. A prece. Só nesses momentos? Não. Todos os dias de nossas vidas. Vamos levantar de manhã e agradecer ao Pai por mais uma noite, pelo descanso, até pela nossa caminha quente, onde tantos irmãos ainda dormem nas ruas. Chegar de manhã, abrirmos os nossos olhos, oba,
tem minhas pernas, tem meus braços. Vamos à luta, vamos trabalhar. Senhor, obrigada pelo pão que eu coloco na minha mesa todos os dias. Senhor, obrigada pela saúde do meu filho. Enfim, nós temos tanto a agradecer e tão pouco a pedir, só que a gente faz o contrário, né? A gente pede e agradece tão pouco quando a gente lembra de agradecer. E à noite agradecer pelo dia que tivemos, pelo sol, ou pela chuva, ou pelo vento. Enfim, que nós reclamamos, ai, hoje, meu Deus, amanheceu, está chovendo, ai, hoje tem vento, ai, hoje tem... Mas será que nunca vai estar bom? E aí nós entramos, né, naquelas manias de lamúrias, de lamentações, e a gente não consegue ver a beleza de uma flor. A gente não consegue agradecer a Deus da gente ter visão e poder observar a beleza da natureza que o Pai Criador nos fornece. Porque nós estamos naquela neura de lamentações, de reclamações, e às vezes a beleza está aqui, ó, na nossa frente, e a gente esquece de observar, de agradecer e de abençoar. De abençoar os nossos filhos, de abençoar o nosso lar, de nos reunir em volta de uma mesa e fazer o evangelho no lar. Ah, mas lá na minha casa só eu que sou espírita. Lá na minha também. Na época, a minha mãe hoje desencarnada, e a minha mãe sempre foi católica, sempre houve um respeito muito grande em relação às nossas determinações religiosas, e foi indo, fazia sozinha, entre aspas, hoje, claro, eu faço com meu filho Lucas. Com o tempo, a minha mãe também foi vindo para a mesa. Ela dizia, meu apelido é Nina, todo mundo me chama de Nina. Ela dizia, minha filha Nina, eu posso fazer junto? Mas será um prazer. Sim. Com o tempo, claro, foi envelhecendo, e a igreja católica é bem próxima da minha casa. E tinha lá não me lembro agora, sexta-feira ela gostava muito de ir na missa da sexta-feira. E aí que eu via, né, ela ficava, andava para lá e para cá, isso e aquilo. Eu dizia, mãe, eu já estou pronta. Ela, mas pronta para quê? Para levar a senhora na missa. Mas minha filha, tu é espírita? Não tem problema. Eu levo a senhora, sei que a senhora gosta de ir, vamos lá. Que daí ela já não queria sair sozinha à noite e tal. Bota a mãozinha aqui, bota o bracinho, e eu levava ela e sentávamos lá. Mas minha filha, tu és espírita? Mãe, não tem problema. O Deus que está na sua, está na minha, está em todo lugar. Eu vou escutar o que o padre falar que foi interessante, eu escuto. Que não foi, eu fico ali orando, pronto. Tranquilamente. Então, meus irmãos, nós precisamos trabalhar muito essas questões que passa-se despercebido. E aí cometem a loucura, o desespero, o ato do suicídio, e depois vem o desespero, porque, como diz o Livro dos Espíritos, vem o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. O Livro dos Espíritos falando, que será pior. E às vezes a gente passa por um probleminha, e a gente, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Mas se nós vamos cometer esse ato, futuramente será pior. Então não é melhor a gente resolver agora? Depois assim, claro. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence
ao número dos vivos. Claro, ele não tem consciência do que está acontecendo. Ele diz, mas como? Eu dei um tiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como é que eu ainda estou aqui? Eu quero ir para minha casa. Eu ainda estou sentindo dor, estou sentindo frio, estou sentindo isso. Claro, ele ainda acha que continua encarnado, porque ele não tem a devida compreensão do ato que cometeu e de que a morte é uma ilusão, ela não existe. Que nós somos espíritos. Corpo carnal serve de instrumento de trabalho, mas a nossa origem é espiritual. Nós somos criados pela divindade. Somos criados por Deus. A vida é única. Nós temos várias existências. O Pai cria, por isso que Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo do espírito, que, assim a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu a interrupção. Olha as consequências, olha o que estamos arrumando, né, como diz a juventude, para a nossa cabeça. Olha o estado desse irmão, desta criatura. O horror, a angústia, enfim. Essas são as consequências quando nós atentamos contra a vida que o Pai Criador nos deu. Rapidinho, né, que já estamos ali em cima da hora, temos um relato que nós vamos ler lá na página 14 desse livrete, que é muito interessante, e nós não vamos ler tudo, é claro, apenas um pedacinho de uma irmã que cometeu o ato. Aí ele pergunta assim, ó, quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando Rebecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Sentia em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais. Se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne.
Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto de meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer, quando menina, no sítio de meu pai. Então clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, ninguém via. Então, isso aqui é um relato do nosso irmão X, de uma moça, uma jovem ainda, que cometeu suicídio. Então, meus irmãos, repetindo, somos todos filhos do Pai Criador, desse Pai de amor e bondade, que ama a todos nós e que nos dará novas oportunidades. Todos os irmãos que cometeram terão novas oportunidades, assim como todos nós. E por quê? Porque o Mestre Jesus nos prometeu, Consolador prometido. Então, que bom que nós na doutrina já temos essa clareza. O que é que consola? É o que acalenta, é o que ajuda, é o que orienta, é o que educa. Então, esses irmãos terão novas oportunidades. Ninguém ficará no inferno, sabemos que não existe. Receberão novas oportunidades, porque como todos nós somos filhos desse Pai de amor e bondade, mas que façamos a nossa parte, orientando, olhando nos olhos dos nossos jovens, crianças, idosos, enfim, para que essa estatística não aumente a cada dia, para que haja lá na tenra idade, até mesmo ainda no útero, ensiná-los a valorização da vida. Qual o motivo que aqui estamos? Ninguém está aqui a passeio. Há um motivo que é o nosso progresso, o nosso olhar um para o outro e nos ajudar, para que façamos deste planeta, que ainda está na situação de provas e expiações, que ele se torne um plano de regeneração, mas não é a espiritualidade que vai fazer isso. Ah, vai ser amanhã, vai ser daqui. Vai depender de cada um de nós. A regeneração está nas nossas mãos, ao nos olharmos e aprendermos a nos amar, a dar a mão e auxiliar o outro. Aí sim, nós vamos caminhando para uma regeneração. É compromisso nosso. E orar, trazer as nossas crianças para a juventude, para a evangelização. Feliz daquele que chega aqui em tenra idade, aprendendo os ensinamentos do Mestre Jesus. Aí sim, nós vamos diminuir muito a estatística do suicídio. Então, rogamos nesse momento a essa equipe de Maria Santíssima por todos esses irmãos que receberão, sim, novas oportunidades para resgatar o que foi feito. Que a luz de Deus e de Jesus, meus irmãos, continue com todos nós, que possamos sair daqui envolvidos nessa luz grandiosa desta casa e levar essa paz para dentro dos nossos lares. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos
aprendendo. Muito obrigada.